Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Desde já peço que deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Bom, meus irmãos, continuaremos a abordagem no que tange as questões últimas. O tópico que iremos tratar hoje, que iremos tratar nesse vídeo, melhor dizendo, é argumentação invencível. Pois muito bem, antes de elaborar uma estratégia de argumentação contra todos os sistemas de pensamento não cristãos, vamos resumir novamente a posição cristã. Deus criou o ser humano à sua própria imagem, não se referindo ao corpo ou a um espírito não intelectual, como frequentemente é usado. A imagem de Deus está na mente racional do ser humano, estruturada de maneira semelhante à mente divina, embora limitada em comparação. Essa característica não apenas diferencia o ser humano dos animais, mas também viabiliza uma comunicação verbal significativa e extensa entre Deus e o homem. A ética cristã e as doutrinas da teontologia são incompreensíveis para seres como os papagaios. A mente humana não surge em branco, aguardando ser preenchida por informações adquiridas por meio da experiência. A Escritura afirma que o ser humano nasce com um conhecimento inato de Deus, independentemente da experiência. Compreendendo algo sobre Deus e o código moral que ele impôs a toda a humanidade. Esse conhecimento é específico e detalhado o suficiente para contradizer e excluir todos os sistemas de pensamento não cristãos, exigindo a aceitação da revelação cristã. Pois muito bem, então, investigações empíricas não têm a capacidade de ensinar ao ser humano algo que ele já não saiba. Somente o Logos divino pode transmitir informações além do conhecimento inato. A observação do mundo serve como ocasião para duas possibilidades: estimular a mente a lembrar o que Deus já colocou nela, ou estimular a mente a intuir o que o Logos transmite imediatamente na ocasião da observação. Frequentemente sobre o objeto de observação. Em ambos os casos, nenhuma informação é adquirida pela observação em si. Embora o conhecimento inato seja detalhado o suficiente para rejeitar sistemas de pensamento não cristãos e demandar a adesão ao cristianismo, ele não abrange toda a revelação bíblica. Suficiente para condenar, mas não para salvar. É plenamente compatível apenas com a fé cristã, não incorporando todas as proposições bíblicas. Conforme o Catecismo Maior de Westminster afirma, a própria luz da natureza no homem e as obras de Deus declaram claramente que há um Deus, mas a sua palavra e o seu Espírito apenas revelam eficazmente a ele para a salvação dos homens. A luz no homem refere-se à iluminação intelectual ou ao conhecimento sobre Deus inserido na mente humana. Uma vez que o conhecimento inato no ser humano é insuficiente para a salvação, a doutrina da necessidade das Escrituras surge naturalmente. A revelação verbal também se torna necessária devido aos efeitos noéticos do pecado, ou seja, os efeitos destrutivos do pecado na mente, conforme Paulo afirma. Pois, embora conhecessem a Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, mas o seu pensamento tornou-se fútil e os seus corações insensatos. Versículo 21. Apesar da queda de Adão, o ser humano permanece como imagem de Deus. Caso contrário, deixaria de ser humano. Portanto, o ser humano ainda possui conhecimento sobre Deus, mas devido à sua mente entenebrecida, recusa-se a honrar e adorar a Deus. Embora os não cristãos reconheçam implicitamente a Deus e dependam de premissas cristãs em seu discurso e conduta, sua recusa explícita em glorificar a Deus e afirmar a Bíblia, devido ao pensamento insensato e perverso, os conduz a dar crédito a outras pessoas e objetos. Nesse cenário, Deus, em sua ira, os entrega a uma crescente impureza e escuridão mental, resultando em pecados ainda mais graves. Deus exerce controle preciso sobre a mente de cada indivíduo, de modo que sua rejeição do cristianismo é decretada por Deus. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e endurece a quem Ele quer endurecer. Romanos 9:18. Com base nessa fundamentação teológica, podemos agora construir uma estratégia para a argumentação cristã. Cada pessoa possui uma cosmovisão, que consiste em uma rede interrelacionada de proposições formando uma concepção abrangente do mundo. Uma cosmovisão pode ser chamada de religião ou filosofia, devido ao seu conteúdo específico, mas, em última análise, é uma cosmovisão. Cada cosmovisão tem um ponto de partida ou primeiro princípio, do qual o restante do sistema é derivado. Mesmo que alguns afirmem que uma cosmovisão pode ser uma rede de proposições mutuamente dependentes, sem um primeiro princípio. A necessidade de um primeiro princípio continua sendo crucial para sustentar a credibilidade do sistema. Numa rede de proposições, algumas são mais centrais, e sua destruição pode aniquilar as proposições mais remotas. Contudo, mesmo as reivindicações centrais exigem justificação, e uma cosmovisão em que as proposições dependem umas das outras sem um primeiro princípio é, em última análise, exposta como carente de justificação. A alegação de que uma cosmovisão pode ser uma rede de proposições mutuamente dependentes sem a necessidade de um primeiro princípio é, na verdade, uma tentativa de ocultar o fato de que todas as proposições nessa rede carecem de justificação. Portanto, é inegável que toda cosmovisão demanda um primeiro princípio ou autoridade máxima. Seja este o primeiro ou o máximo. Tal princípio não pode ser justificado por qualquer autoridade anterior ou maior. Caso contrário, não seria considerado primeiro ou máximo. Isso implica que o primeiro princípio deve possuir o conteúdo necessário para sua própria justificação. Por exemplo, a proposição "todo conhecimento vem da experiência sensorial" não pode ser um primeiro princípio para construir uma cosmovisão. Isso ocorre porque, se todo conhecimento provém da experiência sensorial, então esse primeiro princípio e proposto também deve ser conhecido apenas pela experiência sensorial. Mas a confiabilidade da experiência sensorial ainda não foi estabelecida.
Assim, o princípio gera um círculo vicioso e se autodestrói. Não importa o que pode ser validamente deduzido desse princípio. Se o sistema nem mesmo pode começar, o que se segue do princípio não tem justificação. Não tem justificativa ou um fundamento consistente. Pois bem, é igualmente impossível iniciar uma cosmovisão com um primeiro princípio autocontraditório, pois as contradições são ininteligíveis e sem sentido. A lei da contradição, ou melhor, não contradição, afirma que há não é não há. Ou seja, algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Deve-se assumir essa lei mesmo na tentativa de rejeitá-la. Caso contrário, a pessoa não pode distinguir entre aceitar e rejeitar essa lei. Mas uma vez que a assume, não pode mais rejeitá-la, uma vez que já a assumiu. Se afirmarmos que a verdade pode ser contraditória, então também podemos dizer que a verdade não pode ser contraditória, pois abandonamos a distinção entre poder e não poder. Se não afirmamos a lei da contradição entre então cães são gatos, elefantes são ratos. Veja, Jane correr pode significar eu sou casado e rejeito a lei da contradição. Pode significar eu afirmo a lei da contradição. Ou até mesmo eu sou um idiota. Bom, se não for verdade que há não é não há, qualquer coisa pode significar qualquer coisa e nada ao mesmo tempo. E nada é inteligível. E nada é inteligível. Pois bem, dado que nenhum primeiro princípio legítimo pode ser autocontraditório, o ceticismo é impossível, pois é autocontraditório. Quando usado no sentido filosófico, um cético se refere a alguém que mantém que nenhum conhecimento é possível ou que não há evidência suficiente ou adequada para saber se algum conhecimento é possível. Ambas as expressões de ceticismo são autocontraditórias. Uma alega saber que não se pode saber nada e a outra alega saber que não há evidência adequada para saber qualquer coisa. Se uma pessoa afirmar que não se pode saber se pode saber algo, então ela ainda está afirmando saber que não se pode saber se pode saber algo e assim ela se contradiz. Primeiro, princípios autocontraditórios são insustentáveis. O ceticismo é autocontraditório e, portanto, insustentável. Isso significa que um primeiro princípio adequado deve garantir a possibilidade do conhecimento. Além de tornar o conhecimento possível, um primeiro princípio também deve fornecer uma quantidade adequada de conhecimento. Para ilustrar, meu nome é Caleb. Pode ser uma afirmação verdadeira, mas não me diz nada sobre a origem do universo ou se roubar é imoral. Ela nem sequer me fornece o conceito de começo ou ética. Além disso, mesmo que seja uma afirmação verdadeira, como posso saber que é verdadeira em primeiro lugar? A proposição meu nome é Caleb não prova que meu nome é realmente Caleb. Ela não se justifica. Um primeiro princípio é inadequado se não fornecer informações sobre epistemologia, metafísica e ética,
e se não se justificar. Por diversas razões, um primeiro princípio não pode ser fundamentado na indução, onde as premissas não levam inevitavelmente à conclusão, como no raciocínio de particulares para universais. Por exemplo, nenhuma quantidade de investigação empírica pode justificar a proposição: todo ser humano tem um cérebro. Estabelecer uma proposição geral como essa, por meios empíricos, exigiria examinar todos os seres humanos que já viveram, que estão vivos agora e, dada a natureza da proposição, todos os seres humanos futuros. Além disso, ao examinar os seres humanos em uma parte do mundo, seria necessário garantir que a natureza do homem não tenha mudado nas partes do mundo cujos seres humanos já foram estudados. Além disso, como se pode provar que se sabe que um ser humano tem um cérebro apenas porque se acha que está olhando para ele? Isso implicaria uma justificação circular, afirmando que se sabe que algo está lá porque se acha que está olhando para isso, e se sabe que está realmente lá porque se acha que está olhando para isso. Para provar essa proposição geral sobre seres humanos pela sensação e indução, seria necessário até mesmo examinar o próprio cérebro. Com base na indução, seria impossível definir um ser humano em primeiro lugar, já que o conceito de ser humano também é um universal. Na verdade, com base na indução, nunca seria possível estabelecer qualquer proposição, muito menos uma proposição universal, como todos os homens são mortais. Alguns tentam resgatar a indução argumentando que, embora não possa estabelecer conclusivamente nenhuma proposição, ao menos pode estabelecer uma proposição como provável. No entanto, isso é enganoso e falso, pois a probabilidade, que se refere à razão do número de resultados prováveis para o número total de resultados possíveis, exige conhecimento de um universal para determinar o denominador e frequentemente exige onisciência para estabelecer isso. Uma vez que a probabilidade envolve um numerador e um denominador, e o denominador é um universal, enquanto os métodos empíricos e indutivos não podem conhecer universais, afirmar que a indução pode chegar ao conhecimento provável é absurdo. Além dos problemas inerentes ao empirismo, uma epistemologia baseada em um princípio empírico não pode ter sucesso, pois o empirismo depende necessariamente da indução, e a indução é sempre uma falácia formal. Por outro lado, a dedução gera conclusões que são garantidas de serem verdadeiras se as premissas forem verdadeiras e se o processo de raciocínio for válido. Apesar de ser menos popular, o racionalismo é uma melhoria significativa em relação ao empirismo, pois raciocina por meio da dedução em vez de depender de métodos empíricos e indutivos. Contudo, o racionalismo não cristão enfrenta desafios para estabelecer uma cosmovisão verdadeira e coerente, e examinaremos brevemente alguns de seus problemas. O racionalismo seleciona um primeiro princípio, ou como na geometria, começa com um ou mais axiomas e deduz o restante do sistema a partir dele. Se o primeiro princípio for verdadeiro e o processo de raciocínio dedutivo for válido,
então as proposições subsidiárias ou teoremas seriam todas verdadeiras por necessidade. Um desafio principal para o racionalismo não revelacional está relacionado à seleção de um primeiro princípio. O primeiro princípio deve ser autojustificável para evitar a acusação de arbitrariedade, mesmo que não seja autocontraditório. Mesmo que um primeiro princípio não bíblico seja autoconsistente e autojustificável, deve ser abrangente o suficiente para possibilitar o conhecimento contendo conteúdo suficiente para deduzir uma cosmovisão adequada. Portanto, propor algo como "meu nome é Caleb" como primeiro princípio em uma cosmovisão racionalista resultaria em falhas mencionadas anteriormente. Bem, outro problema com o racionalismo não revelacional é a existência de várias escolas de sistemas racionalistas, com pontos de partida diferentes e incompatíveis. Qual desses está correto? Uma cosmovisão racionalista com um primeiro princípio arbitrário não pode ter sucesso, e uma mistura de racionalismo e empirismo apenas combina as falhas fatais de ambos os métodos. Além disso, as proposições dentro de uma cosmovisão não devem se contradizer. O primeiro princípio não deve gerar proposições éticas que contradigam proposições em metafísica, política ou economia, por exemplo. Até este ponto, após examinar as condições para um primeiro princípio adequado e os problemas do empirismo, da indução e do racionalismo não bíblico, efetivamente refutamos todos os sistemas não cristãos existentes e possíveis. Eles não conseguem atender a todos os requisitos listados, incluindo o Islã, o mormonismo e outras religiões não cristãs que afirmam ser baseadas em revelação. Nossa estratégia para a apologética bíblica começa com o reconhecimento de que o cristianismo é o único sistema dedutivo com um primeiro princípio autoconsistente e autojustificável, revelado por um Deus onipotente e onisciente. É amplo o suficiente para fornecer proposições para construir uma cosmovisão abrangente e coerente, tornando o conhecimento possível. Todos os outros sistemas de pensamento desmoronam no ceticismo, mas o ceticismo é autocontraditório e o cristianismo é a única saída do abismo epistemológico. Uma vez que o conhecimento é impossível com base em princípios não cristãos, mas é possível apenas pressupondo a revelação bíblica como o primeiro princípio, os descrentes pressupõem implicitamente premissas bíblicas sempre que afirmam proposições verdadeiras. Além disso, a revelação bíblica é a condição prévia não apenas do conhecimento, mas também da inteligibilidade. Portanto, os descrentes pressupõem implicitamente premissas bíblicas, mesmo quando afirmam proposições falsas, pois essas seriam ininteligíveis sem esses pressupostos. Mesmo que muitos não cristãos não conheçam explicitamente o conteúdo das Escrituras, empregam pressupostos cristãos implantados por Deus em cada pessoa.
Todos os não cristãos pressupõem implicitamente premissas bíblicas sempre que pensam, falam ou agem, mesmo que neguem isso em sua filosofia explícita. Dentre outras coisas, uma estratégia apologética cristã desafia os não cristãos a terem coerência com as suas próprias filosofias ou visões de mundo e pressupostos explícitos, demandando que parem de utilizar pressupostos da Escritura na construção dos sistemas de suas crenças. Como é impossível fazerem isso, suas construções intelectuais desmoronam num ceticismo que destrói a si mesmo. Há apenas uma saída: se arrependerem de sua insensatez e maldade e se converterem. Tal estratégia de argumentação será bem sucedida contra as filosofias seculares, mas também qualquer cosmovisão explicitamente ou declaradamente religiosa não cristã. A questão de como há a possibilidade para alguém saber de qualquer coisa é suficiente para demolir qualquer crença ou sistema de pensamento anticristão. A não ser que alguém declare um sistema que abrange doutrinas bíblicas que cubra toda a área e característica da vida e do pensamento. Isso é, a não ser que tal pessoa declare uma visão de mundo cristã completa, seus conceitos ou crenças podem facilmente ser demonstradas como arbitrárias, inconsistentes ou injustificadas. O não cristão sequer pode saber qual é o primeiro princípio ou autoridade suprema da sua visão de mundo ou crença. Contudo, o apologeta cristão pode se empenhar em procurar fazendo as perguntas apropriadas. Isto certamente consistirá em fazer perguntas diretamente relacionadas ao tópico da discussão, seja qual for, e perguntas vinculadas ao que o não cristão concebe acerca das questões últimas, como epistemologia e metafísica, o que inclui questões sobre como ele tenta justificar o que acredita. O crente que pressiona o não crente a satisfazer todas as condições necessárias do pensamento constatará que o não crente é incapaz de até mesmo começar a responder qualquer uma das questões levantadas. Por outro lado, o crente que compreende e declara a visão de mundo da Escritura perceberá que pode facilmente responder a desafios parecidos. Por exemplo, a ciência pressupõe que a natureza tem uniformidade e estabilidade, que os experimentos podem ser repetidos e que a química e a física serão as mesmas nos anos que ainda estão por vir, tais como são agora. No entanto, com qual fundamento a ciência crê nisso? A observação empírica jamais consegue justificar uma suposição que tenha tanta ousadia. Ainda que alguém possa adquirir conhecimento mediante a observação, o que eu nego em minha posição. Mesmo assim, toda vez que a pessoa considera se a natureza continuará a mesma no futuro, é sempre verdade que a pessoa não viu o que haverá futuramente. Novamente, eu afirmo que alguém não pode adquirir qualquer conhecimento pela observação ou experiência. Entretanto, ainda que não consideremos isso por enquanto, é inútil responder que podemos afirmar a uniformidade da natureza, porque o futuro
foi como o passado em nossa experiência anterior. Isso se dá porque o futuro, nessa resposta, já está no passado, e é futuro somente em relação a algo mais no passado. Não há nessa resposta que trate o nosso futuro. Todavia, a pergunta sobre a uniformidade da natureza diz respeito ao futuro em relação ao nosso presente, não observado por nenhum ser humano. Assim, com qual fundamento a ciência empírica pode garantir que o futuro será como o passado? Se ela é incapaz de garantir isso, então as teorias que os cientistas formulam com tanta diligência e empregam com confiança em seus cálculos não têm contato direto e não têm contato direto e necessário com o que é real. Ao invés disso, as teorias científicas são somente princípios que parecem ser verdadeiros com relação às suposições injustificadas do cientista. Pode parecer absurdo para alguns questionar a uniformidade da natureza, mas isso acontece somente porque tem sido assumido sem justificativo o tempo todo. Se há tanta obviedade que a natureza tem uniformidade e estabilidade e que continuará do mesmo modo no dia seguinte ou no próximo ano, então por que há tanta dificuldade para os filósofos e cientistas demonstrarem isso? A verdade é que não há obviedade para eles quanto a isso, e que, segundo os princípios das suas crenças ou visões de mundo, não há possibilidade de provar. E mesmo assim, eles continuam assumindo que a natureza é uniforme e depois acusam os crentes de serem irracionais. O problema não é que os crentes sejam irracionais, mas que os descrentes sejam hipócritas e estúpidos. De qualquer maneira, várias conjecturas da ciência são formuladas sem argumentação ou justificativa. Algumas pessoas podem renunciar à certeza e afirmar que, embora seja impossível determinar que a natureza é uniforme e estável, pelo menos é provável que seja assim. No entanto, já abordamos as questões relacionadas a tal declaração. A compreensão da probabilidade demanda do conhecimento de universal, algo que a ciência, o empirismo ou qualquer método não bíblico nunca pode alcançar. Nunca pode alcançar. São incapazes disso. Em contrapartida, a perspectiva cristã é inabalável, uma vez que a revelação bíblica não respalda nada que seja intrinsecamente irracional. Ela não apoia o empirismo, o raciocínio indutivo ou método científico. A verdade não apenas contradiz a falsidade, mas a confronta e a aniquila. Dessa forma, a visão cristã não endossa a ciência, mas a contradiz. Contudo, o fundamento cristão proporciona a base para afirmar qualquer regularidade na criação. Conforme Gênesis 8:22 afirma: enquanto a terra existir, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessarão. Isso não confirma a uniformidade da natureza como tal. De fato, nego a uniformidade da natureza ou a existência de leis da natureza. Em vez disso,
suposição postula alguma regularidade na ação de Deus em relação a como ele controla e sustenta alguns aspectos de sua criação. Assim, embora a visão cristã possa confiar na continuidade de sementeira e ceifa, ainda não fornece uma base para a ciência se autodenominar uma empreitada racional ou ter algum vínculo racional com a realidade. A visão cristã rejeita a uniformidade da natureza, mas ratifica a doutrina da providência comum, indicando que há regularidade nas ações de Deus em relação a como ele controla e sustenta alguns aspectos de sua criação. Ou seja, ele promete controlar e sustentar certos aspectos da criação com alguma regularidade. Dado que os cientistas não podem justificar sua crença na uniformidade da natureza, isso implica que, ao afirmarem a uniformidade da natureza de qualquer maneira, embora a cosmovisão cristã não endosse a suposição não fundamentada da uniformidade da natureza, uma vez que ela oferece a única base para qualquer estabilidade no mundo físico, os cientistas estão, na verdade, presumindo uma forma deturpada de uma premissa cristã, ao mesmo tempo em que se recusam a reconhecê-la ou dar crédito a Deus por isso. Naturalmente, o não cristão exigirá justificação para a nossa crença sobre esse assunto, e isso eventualmente, se não imediatamente, levará a discussão de volta ao nosso primeiro princípio. Isso não é um problema, uma vez que já exploramos como argumentar em favor da revelação bíblica como o único primeiro princípio adequado. Se o homem é resultado da evolução em vez da criação, então com base em que o descrente se opõe ao genocídio ou ao infanticídio? No entanto, Êxodo 20:13 declara: não matarás. Se a moralidade se fundamenta apenas na convenção humana ou no consentimento da maioria, e não na autoridade divina e na revelação, com base no que o não cristão endossa um reformador moral? Ainda assim, Atos 5:29 proclama: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Bom, a menos que a evolução possa provar que toda a humanidade evoluiu de uma fonte comum, com base no que o não cristão afirma a unidade da humanidade. Apesar disso, Atos 17:26 alega: de um só fez todas as nações dos homens. Se os não cristãos rejeitam nossas premissas bíblicas, então, com base no que eles afirmam princípios éticos que imitam os nossos? E com que autoridade eles afirmam princípios que diferem? Se suas pressuposições não conseguem justificar nem mesmo suas crenças mais básicas em assuntos cruciais como metafísica e epistemologia, muito menos ética, ciência, política, economia, educação e história, então suas cosmovisões são irracionais e sem valor. A Escritura revela que Deus mesmo está por trás de cada proposição bíblica, e ele exige que todos acreditem e obedeçam a tudo o que ele diz. Portanto, uma vez que alguém assume ou utiliza qualquer premissa bíblica, ele se compromete logicamente com Deus e com a adoção de todo o sistema cristão,
Ou seja, a menos que uma pessoa aceite a infalibilidade e inerrância de toda a Bíblia, ela não tem o direito de utilizar qualquer proposição bíblica. Com qual autoridade ela julga algumas proposições bíblicas como verdadeiras e outras como falsas? Se alguém utiliza ou alega utilizar uma autoridade ou princípio não bíblico como base para avaliar cada proposição bíblica, então está efetivamente se submetendo a essa autoridade ou princípio em vez da Bíblia. A partir dessa autoridade, o princípio não bíblico, ou princípio não bíblico, ele deve derivar o restante de seu sistema. Se ele não consegue derivar uma proposição necessária dessa autoridade ou princípio, e essa proposição necessária é apenas encontrada ou justificada na Escritura, então a cosmovisão não bíblica dessa pessoa falha. Caso tenha adotado uma autoridade ou princípio não bíblico para derivar o restante de seu sistema, e essa autoridade ou princípio não fornece a proposição necessária, mas essa proposição é apenas encontrada ou justificada na Escritura, então ele não tem o direito racional de adotar essa proposição necessária da Escritura. Isso envolveria um salto irracional e ilegítimo do que é dedutível de sua autoridade ou princípio para uma proposição bíblica. Portanto, uma pessoa que assume uma primeira premissa empírica é consistente ao avaliar a Escritura com métodos empíricos. No entanto, ela também deve defender seus métodos empíricos e construir todos os aspectos de sua cosmovisão com base nesse mesmo fundamento empírico. Em outras palavras, se uma pessoa utiliza um princípio não bíblico para avaliar a revelação bíblica, então deve derivar o restante de sua cosmovisão desse princípio não bíblico sem recorrer à revelação bíblica. Se não puder fazer isso, ou se seu primeiro princípio não bíblico for falso ou injustificado, sua avaliação da revelação bíblica e de sua própria cosmovisão inevitavelmente entra em colapso. Cada proposição bíblica pressupõe a infalibilidade da Escritura. Se alguém utiliza qualquer premissa bíblica, deve aceitar a autoridade autoevidente por trás dessa premissa, ou ficará sem justificativa para utilizá-la. Como não tem justificativa para usar a premissa bíblica, o cristão tem o direito racional de retirá-la dele no curso da discussão e debate. No entanto, se essa premissa bíblica é necessária para manter sua cosmovisão, então sua cosmovisão desmorona. Alguns cristãos podem argumentar com confiança contra o ateísmo, mas encontram dificuldade em desafiar outras religiões, especialmente aquelas que afirmam ter epistemologias baseadas na revelação. No entanto, a alegação de ter uma revelação divina é inútil, a menos que a revelação seja real. E a argumentação cristã sustenta que todas as supostas revelações de sistemas não cristãos são falsas. Uma vez que sistemas de pensamento religioso são cosmovisões tanto quanto filosofias seculares, podemos argumentar contra religiões não cristãs da mesma forma que argumentamos contra qualquer cosmovisão não cristã.
mesmo que uma cosmovisão afirme ser fundamentada na revelação, a menos que seja um sistema cristão completo e bíblico. Ela não pode satisfazer os requisitos e responder às questões que discutimos. Lançamos os mesmos desafios contra essas religiões não cristãs que lançamos contra outras cosmovisões não cristãs. Bom, embora as expressões possam ser diferentes dependendo do conteúdo do sistema oposto e do contexto do debate, com base na autoridade suprema dessa religião não cristã, é possível obter algum conhecimento? Há contradições inerentes na primeira premissa ou nas proposições subsidiárias dessa religião? Ela contradiz as Escrituras, mesmo que alegue reconhecer ou seguir o Antigo e o Novo Testamento? Algumas religiões afirmam emprestar de ou adicionar ao cristianismo, mas dado que suas crenças contradizem o cristianismo e o cristianismo afirma ser a única verdade, isso significa que elas são de fato religiões não cristãs e podemos argumentar contra elas como tal. O próprio cristianismo afirma ser a revelação final e não deixa espaço para suplementos e revisões. Portanto, se uma religião alega suplementar ou revisar o cristianismo, ela contradiz o cristianismo e torna-se uma religião não cristã. Às vezes, os profetas dessas religiões afirmam ser os novos ou últimos mensageiros de Deus, até mesmo revisando os ensinamentos de Cristo. No entanto, uma vez que Cristo é Deus, nenhum profeta pode substituí-lo ou contradizê-lo. Não pode haver um profeta superior ou mais autoritário do que Cristo. Embora Deus possa completar sua própria revelação, ele não contradiz o que ele disse antes com novas revelações. Bem, o Antigo Testamento previu a nova aliança e Cristo veio para instituí-la e confirmá-la. Então ele comissionou seus apóstolos para completar a divina revelação de Deus para nós. E depois disso, o Novo Testamento proíbe qualquer revelação adicional. Judas 3. Como as Escrituras estão completas, todas as religiões não cristãs não têm direito de reivindicar apoio bíblico. Bom, muitas pessoas que são ignorantes sobre religiões pensam que a maioria ou todas as religiões são semelhantes. Elas deveriam saber melhor, mas por serem tolas e pecadoras, Romanos 1, se recusam a ver as diferenças claras entre entre a religião cristã e as religiões não cristãs. Por exemplo, podem pensar que o cristianismo e o Islã são semelhantes, mas na verdade esses dois sistemas de pensamento se contradizem no nível mais fundamental. O cristianismo afirma a Trindade, mas o Islã a rejeita. O que o cristianismo afirma sobre Deus permite o conhecimento de Deus, mas o que o Islã afirma sobre Deus o torna um ser incognoscível. Depois de destacar as diferenças essenciais, procederíamos a criticar o conteúdo dessa religião. O Islã tem uma doutrina do pecado, então é apropriado discutir sua doutrina da salvação.
O Islã tem uma doutrina de salvação adequada e coerente ou falha, como o catolicismo, mormonismo, budismo e arminianismo? A doutrina da salvação responde às questões levantadas na doutrina do pecado? A doutrina do pecado é consistente com a doutrina do homem? A doutrina do homem decorre da doutrina de Deus e da doutrina da criação? O cristão, logo, descobrirá que o Islã falha em todos os pontos, incluindo o ponto de partida crucial da epistemologia. Sob exame, ele entra em colapso facilmente, assim como todas as cosmovisões não cristãs. Bom, foi delineado uma estratégia de apologética bíblica, na qual uma pessoa pode usar qualquer proposição e evento para lançar uma defesa da verdade do cristianismo e demolir qualquer cosmovisão não cristã. Este método simples de argumentação, derivado do conteúdo e da autoridade das Escrituras, permite até mesmo a uma criança que foi ensinada nos fundamentos da teologia cristã humilhar completamente os maiores cientistas e filósofos não cristãos. A Sagrada Escritura afirma que todos os não cristãos são tolos, pecadores, e nós também éramos como eles antes que Deus nos fizesse converter mediante a sua graça. Agora que fomos iluminados por Ele, não triunfamos sobre nossos adversários na argumentação através de sabedoria e visões de mundo não cristãs. Como Paulo, o apóstolo, declara: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 20, 25. Ao seguirmos a estratégia bíblica para a defesa e justificação ou justificativa da fé, como preferir, enfim, confrontamos os não cristãos com a sabedoria de Deus, ao invés da sabedoria meramente humana, e o nosso triunfo é garantido. Portanto, o fracasso das visões de mundo não bíblicas e filosofias deste século é absoluto. A derrota das religiões não cristãs é total. Bom, vamos encerrando por aqui. Espero que o conteúdo desse vídeo sirva de edificação para a sua vida e peço que venha compartilhá-lo com outras pessoas para que também sejam edificadas. Obrigado pela atenção e por ter assistido esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo.